Fala galera, beleza? Como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu venho aqui hoje trazer um vídeo muito interessante. Eu tava postando alguns vídeos, né? Saiu um vídeo recente sobre classes. Se você não foi lá ver ainda, dá uma olhada. Corre lá, tem um vídeo novo aí no canal, tá? Muito interessante. E eu vim trazer um conteúdo aqui interessante também. Outro conteúdo muito louco aqui, que eu vi aqui na internet recentemente, né? E eu falei, cara, isso aqui é muito louco, né, mano? Não tem ninguém falando sobre isso aqui ainda. Então, pelo menos não aqui, né, no público brasileiro. Aí eu falei, porra, da hora, cara, vou trazer como conteúdo. E aí eu tô trazendo aqui pra vocês hoje. Eu não sei se vocês conhecem, mas ficou muito popular recentemente e muita gente começou a falar sobre isso, da famosa, famigerada ChatGPT, exatamente. A ChatGPT, pra quem não conhece, acho muito difícil, mas existe a probabilidade, é um chatbot, como se fosse um chat de conversação, que utiliza de inteligência artificial numa arquitetura de modelo de linguagem, certo? Onde esta IA ela consegue te responder várias perguntas com base nos conteúdos que ela treinou, ou seja, no que ela revisou de informações, e é muito preciso, tá? Não é um negócio assim, para quem ainda não testou, não é um negócio muito, tipo, sabe, robótico, como se fosse condicionais. É realmente muito fluido, muito orgânico, e isso também é pauta de trazer muita preocupação para algumas pessoas, né? Que tá um pouco assim com medo da Skynet. Mas é muito interessante, tá? E o que é legal é que é o seguinte, até então estava apenas permitido o uso através do navegador, ou caso, para quem não sabe também, isso é uma novidade para muitos, você pode baixar também os modelos neurais da ChatGPT em si, do que a gente vê lá, que a gente usa, não está publicamente disponível. Então, assim, eles usam da ChatGPT, tá? No back-end, eles têm o modelo neural da GPT rodando lá atrás, e em cima dele tem outras redes neurais. Então a gente não sabe exatamente como que é a arquitetura. Existe muita gente tentando fazer engenharia reversa nisso no momento, né? Claro, obviamente. E, bom, infelizmente a gente não tem algo muito certeiro da parte da OpenAI. Mas a gente tem os modelos neurais disso e a gente consegue ver como que a chat GPT funciona mais ou menos e ter uma ideia de prospecção de como que isso é aplicado. Só que existe, né, rumores sobre isso, mas a gente tem os modelos em si da GPT. Então a gente tem, né, acesso a esses modelos, a gente consegue baixar a ChatGPT, uma parte dela pelo menos, que é a GPT, né? E aí a gente consegue fazer coisas com ela. Então a gente tem esses dois jeitos. A gente tem, ou a gente pode pegar a internet, entendeu? E acessar um chatbot oficial da OpenAI ou paralelos e experienciar do uso. Esses paralelos, como eu falei, são baseados na arquitetura da GPT e provavelmente estão rodando em servidores privados, com customização de código, ou seja, é uma réplica que tenta imitar o comportamento da ChatGPT, mas não vai chegar aos pés dela, porque a OpenAI já vem trazendo isso há muito tempo. A não ser que seja um código muito especial, né, que alguém tenha trabalhado nele por anos também, e aí sim pode ter chegado naquele nível. E também tem a questão de hardware e processamento. Só que o que é interessante é que estou trazendo agora para vocês aqui, e o que é isso? É basicamente um jeito de você acessar a ChatGPT através do seu código. Ou seja, você não acessa pelo site, você acessa pelo seu código. E isso é muito legal, porque essa possibilidade de API, né? Eu não estou falando de web scraping aqui, tá? Tem gente que já vai achar que é web scraping. Não, não estou falando de web scraping, eu estou falando de API mesmo. Isso é muito legal, tá? Porque assim como exemplo, outros modelos que tem da OpenAI, por exemplo, a Whisper, meu, você pegar e poder, tipo, enviar uma requisição, processar ela e fazer, meu, infinitas coisas com isso, isso é insano. Isso é muito bom. É claro que isso não vem de graça, né? Porque a gente leva em consideração que o OpenAI tem custos de processamento por isso. E com o site deles lá, provavelmente eles têm algum meio de ganhar dinheiro com ads ou algo do tipo, alguma coisa que eles podem ter colocado ali dentro da página para ganhar. Porque o uso da ChatGPT, por incrível que pareça, é muito barato. São centavos, né? Por prompt. E isso é muito barato, tá ligado? Tipo, a gente fala assim, ah, não, nossa, centavos de dólar. Cara, meu Deus, que absurdo. Mas, cara, tipo assim,
cada pergunta que você faz, se você fizer uma pergunta muito, assim, complexa, ela pode... Claro que não tá perfeito ainda, né? Mas ela pode te trazer potencial de lucro insano. Ela pode achar um erro num formulário que você mandou para ela revisar. Ela pode simplificar um tópico que você demoraria muito tempo. Então ela pode te salvar de muitos perrengues. É claro que a gente não vai usar ela a todo momento, a todo instante. Porque aí a gente estaria sendo dependente dela. Claro, vai ter gente que vai fazer isso, mas... Enfim, se você souber usar ela da maneira correta, só traz benefício, tá ligado? Tipo, eficiência. Você pode fazer mais coisas num tempo menor, com mais precisão. E sabendo o que você tá fazendo, né? Não tô falando de fazer um negócio que nem... Como se fosse uma automação. É uma automação, assim, sem estar pensando naquilo. Eu digo fazer algo realmente pensando. Isso é muito louco, entendeu? E aí o que acontece? Você tem diversos tipos de benefício por isso, porque você consegue pegar, olhar o que você está fazendo, tá ligado? Consegue trabalhar aquilo e aprimorar o que você está fazendo. Então, tipo, tem gente que está usando para envio de e-mail, tem gente que está usando para criar texto personalizado para anúncio, para fazer copy, para fazer, cara, diversos tipos de coisa, para revisar a parte complexa de código, ou tá estudando ali, precisa saber um negócio muito importante, tá ligado? Não quer perder muito tempo dando uma olhada na internet, porque tem coisa que é difícil de achar, gente. Tem coisa que a gente fala, mas tem coisa que a gente vai procurar no Stack, a gente vai procurar no Git, a gente vai procurar em um monte de lugar, e você pode gastar horas, sem sacanagem, tentando achar. Aí tu pega uma ferramenta que nem a ChatGPT, que você manda lá qual é o negócio que você está tendo problema, com o seu jeito de falar. E ela entende, independentemente de você mandar em português, em inglês, em espanhol, em russo, em alemão, e ela te dá uma resposta, cara. E a resposta ainda é boa. Pô, cara, como que a gente vai falar que isso daí não é útil? Isso daí é brilhante. Agora você imagina você poder integrar isso com coisas que você esteja fazendo para você. Tá, não tô falando um chatbot simples ou algo do tipo. Eu tô falando assim, outro nível, né? Você querer fazer uma aplicação mais complexa, algo, sabe, insano para você, uso pessoal. Porque tem custos. Tem custos, como eu havia falado. Não é de graça, são centavos. E quando você usa pelo site deles lá, é de graça. Mas tem o plano Pro também. Só que quando você está acessando pela API, não é uma opção. Não existe, tipo assim, por enquanto eu não, pelo menos eu não vi ainda. Mas não existe assim, ah, vamos lá, tem um plano free. Não. Até onde eu vi, não tem. É aquilo lá, entendeu? Ó, por exemplo, aqui é um exemplo, ó, tá vendo? Ó, eu tô aqui logado na minha conta, tá? Tô logado na minha conta da OpenAI. E a gente pode ver aqui, ó, que a gente tem aqui, ó, no momento, $18, tá? $18 aqui para usar, certo? São os créditos que eu tenho aqui. E se você olhar, eu ainda não fiz nenhum uso aqui, né? Porque eu vim gravar para vocês assim que eu pude. E, cara, você pode ver que você tem como usar já, tá ligado? Isso é muito louco, porque assim, beleza, tudo bem, são centavos. O prompt que você está fazendo, dependendo do nível de complexidade, provavelmente ele é cobrado mais pelo tempo de processamento e tudo mais. Mas, meu, centavos, tá ligado? Você já ter ali como usar, isso é muito louco, cara. É muito louco, tá ligado? Então eu vou mostrar aqui pra vocês agora como você pode estar usando isso, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que vir aqui, instalar, tá? Isso é muito importante. A gente tem que instalar a biblioteca da OpenAI. Então, você tem que instalar ela, tá? Beleza? Instalamos. Tá instalando. Até ia criar um env para isso daqui, tá, pessoal? Mas como eu estou usando em outras paradas aqui também, não tem problema. Eu estou aqui com o Jupyter Notebook, tá? Tô rodando dentro do VS Code. Então, para quem aí achou que tá meio esquisito, tá meio diferente, tá? Eu tô rodando dentro do VS Code com a extensão. Só entrar aqui na aba de extensões e procurar ali Jupyter, você consegue instalar bem rapidão, bem tranquilo, tá? Aí embaixo também tem os links para quem quiser, tem alguns links interessantes aí, dá uma olhada na descrição depois. E eu já preparei mais ou menos aqui para vocês, tá? O que é esse key.txt? Esse key.txt, pessoal, isso aqui é o seguinte, você vai entrar na conta da OpenAI, vai fazer o login lá no site,
tá? Você procura no YouTube, OpenAI, API, ChatGPT, Key. Você vai entrar, fazer o login, tá? Verifica o link, vê se é da OpenAI mesmo. Você vai entrar, fazer o login, vai clicar em API Key, tá? Você vai clicar em API Key e vai gerar a sua API. Vai gerar a sua API Key. Eu vou mostrar para vocês aqui onde que é, um segundo. Certo, ó. Você vai vir aqui, tá vendo? A gente tem aqui, ó. Isso é um exemplo, tá? Isso aqui, para quem não sabe também, ó, é um AI Text Classifier, tá? Isso aqui vê se foi gerado por humano ou por IA. Isso aqui é muito interessante, quem quiser aí checar se alguma parada sua foi feita por IA ou não, tá aqui, ó, tá? Text Classifier. Você pode usar isso aqui para fazer isso daí. O que você vai fazer? Você vai entrar aqui, tá? Plataforma OpenAI. Você vai vir aqui, clicar aqui. Eu não vou clicar aqui, tá? Porque ele mostra informações minhas. E vai ter ali embaixo, View API Case, certo? Quando você clica ali em View API Case, você vai poder gerar a sua chave. Depois que você gerar a sua chave, você vai poder colocar ela dentro de um arquivo TXT ou abrir ela diretamente aqui dentro da OpenAI Key. E aí você vai conseguir fazer o que você precisa, tá? Isso aqui eu já fiz um setup com base em algumas pesquisas que eu fiz. Isso aqui é um prompt genérico, tá? Que eu coloquei aqui, mas a gente pode mudar isso aqui. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, importa, a gente consegue abrir o nosso arquivo TXT, que tem a nossa key, e em cima da nossa key, a gente consegue implementar a API da OpenAI, tá? E como é que a gente faz isso? Simples. A gente vem aqui, faz essa estrutura, ou seja, completion é igual a OpenAI chat completion created, certo? Esse modelo que a gente está usando aqui é o 3.5 Turbo, que entra dentro daquilo que a gente estava falando. O modelo neural da GPT é implementado por baixo da ChatGPT, ou seja, existe como você controlar e fazer o fine tuning do modelo que você está usando. Inclusive, existe dentro lá da OpenAI, onde você pode fazer esse fine tuning e colocar outras coisas mais complexas, trocar o modelo e tudo mais, e ter prompts diferentes, assim como você teria com uma Stable Diffusion ou, por exemplo, com uma Midjourney da vida, entendeu? Então você consegue trocar esses modelos e colocar uns parâmetros, hiperparâmetros personalizados, né? Então o que acontece? Aqui, por exemplo, a gente tem essa estrutura, tá? A gente vai fazer o seguinte, por que eu estou fazendo isso aqui dentro do notebook, tá? Do Jupyter. Simples. Pela seguinte razão, de que se eu colocar isso aqui no código, toda vez que eu rodar, vai ser uma requisição. E levando em consideração que é 30 cents de dólar, se eu rodar isso aqui 10 vezes, eu gastei 3 dólares, tá? E 3 dólares convertendo para real dá 15 real. Então, assim, dentro do Jupyter, pelo menos quando eu rodar a célula, ela vai ficar gravada e eu vou conseguir utilizar depois e fazer, assim, sabe, todos os testes que eu precisar com base na resposta que ela deu, tá? Então, isso é muito interessante e é uma coisa para se levar em consideração. Então, beleza, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente colocou aqui messages. O que a gente tem de message? Role user, tá? Isso aqui é que a gente está colocando que o cargo é usuário e a gente vai colocar aqui que content dela, tá? O content é basicamente a mensagem, ou seja, a pergunta que a gente quer. Uma coisa importante, tá? De se levar em consideração, leve em consideração isso que é muito importante, é que você tem 4.096 tokens disponível por resposta, tá? 4.096 tokens disponível por resposta. Se você, por algum acaso, chegar e falar assim, meu, vamos lá, eu preciso fazer uma resposta muito longa. Ela pode parar no meio. Tá? Ela pode parar no meio, pode não te responder. E aí você vai falar, cara, meu, entendeu? Vai ser um negócio complicado. Então, assim, leve isso em consideração. Respostas objetivas, né? Perguntas objetivas, respostas objetivas. E é assim que funciona. Então, beleza, vamos lá. O que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar um content. Eu ainda não testei, tá? Se aqui ele aceita em português. Eu ainda não testei isso. Como eu falei pra vocês, já vim gravar direto aqui. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai rodar essa célula do Jupyter. A gente vai rodar essa célula, tá? Python Environments, vamos usar o 3.9. Rodamos, tá? Tá conectando. Isso aqui é normal, beleza? Tá rodando. Tá. Agora, quando a gente rodar isso aqui, ele vai fazer uma requisição lá. Então isso aqui já vai contar como uso, tá? Então vamos lá. A gente vai perguntar alguma coisa. Vamos supor o seguinte: o que são traits?
em Rust, certo? Ou a gente pode perguntar, por exemplo, o que é IMPL em Rust, certo? O que é IMPL? Basicamente uma implementação para um struct, tá? Isso aqui, para quem não conhece de Rust, eu não testei ainda para ver se ela responde em português, mas a gente vai testar aqui agora, certo? Então a gente vai rodar isso aqui, e a gente recebeu um erro. As attributes created. Acho que é create. Acho que é create. É create mesmo. Um erro de digitação ali, como eu falei, eu peguei o material ali, eu vi a implementação básica e testei por cima. Beleza, ele já fez a nossa requisição lá, então se eu vir aqui e dar um reload nessa página aqui, ele talvez demore para contabilizar, né? Aqui ele falou que demora 5 minutos mais ou menos, então talvez ele tenha aí um delayzinho, né? Ou ele só aparece acima de dólar, sei lá como é que funciona isso aqui, mas ele executou. Fala pessoal, beleza? Eu acabei de gravar o vídeo e eu tava editando aqui, aí eu fui dentro do site da OpenAI dar uma olhada e eu acabei já vendo quanto que consumiu, tá? Aquele nosso prompt lá. Então a gente pode ver aqui, ó, que a gente tem o prompt, ele consumiu simplesmente 0,00032 dólares. É menos do que eu tinha falado. Eu tinha falado 0,36, né? Seria 36 cents, mas é menos do que isso. A gente está falando aqui de uma escala que seria como se você fosse comprar uma criptomoeda que ainda não está valorizada. 0,0032, pessoal. 326 ali, cara. Isso é muito, muito, muito em conta, cara. Pelo tipo de coisa que isso aqui oferece, tá ligado? Isso um clique, mano, dependendo assim do ads que você estiver rodando a sua página, já é o suficiente, cara. Então, assim, eu tô trazendo essa informação aí no meio porque eu achei muito interessante, estou incluindo aqui. Eu espero que vocês gostem do resto do vídeo. Então, falou eu acho que isso aqui provavelmente deve ser uma timestamp ou algo do tipo, tá? E a gente tem aqui que o roller é assistance, ou seja, quem tá fazendo a response é a assistance, ou seja, a assistente. Provavelmente eu acho que é isso, tá? Então, beleza. A gente tem aqui essa estrutura. Agora, como é que a gente vai fazer para poder acessar isso aqui? Muito simples. A gente vai colocar outra célula aqui e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse completion e vai acessar ele da seguinte forma. Isso aqui é um dict, tá? Um dicionário. Então, para mim acessar isso, eu posso acessar por choices. E aí dentro de choices, a gente vai acessar. Deixa eu ver aqui. Esse daqui tá linkado com esse. Será que esse é esse? Bom, deve ser, porque é uma lista, né? Então essa lista termina aqui. Então eu tenho que selecionar o zero. Choices 0. E aí eu já vou ter esse outro dict dentro. Então provavelmente se eu rodar isso aqui, eu vou acessar esse level aqui. Eu tô vendo, tá? Porque a gente tem que fazer o indexamento aqui. Se você tá perdido nessas paradas aí, tem vídeo aqui no canal sobre indexamento, tem vídeo sobre classes, tipos de variáveis. Só dá uma olhadinha, deve estar aparecendo em algum lugar aí, mas fica nesse vídeo até o final e depois você corre lá para dar uma assistida. Fechou? Então beleza, rodamos aqui. Podemos ver que a gente acessou ali, mas ainda não acessou a mensagem em si, porque a gente precisa acessar mais níveis para dentro. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui, ó, acessar messages, certo? Message tem que ser o index, tem que ser certinho, a gente está pegando o dicionário e a gente vai conseguir pegar só a nossa mensagem, certo? E a gente vai rodar aqui e pronto, a gente tem aqui, ó, mensagem. Aí dentro de mensagem, que é um dicionário, a gente tem que acessar content, tá? Content. Então, a gente vem aqui e acessa Content. Quando a gente entra dentro de Content e acessa o Content, a gente tem aqui só a nossa response. Então, olha só que legal. Com base nisso, a gente consegue acessar, tá? A gente fez aqui o import, a gente importou a nossa biblioteca, a gente pegou a nossa biblioteca, acessou a nossa key, tá? Que é um arquivo TXT, eu estou colocando ali justamente por motivos, né, óbvios. E aí, aqui eu coloquei, a gente fez a inicialização, né, da nossa biblioteca, acessou a classe chatCompletion e dentro dessa classe a gente ativou o método create, onde a gente especificou o modelo que a gente quer usar,
E a gente especificou aqui a nossa message, que seria a mesma coisa do que escrever lá, né, na interface. A diferença é que aqui a gente está trabalhando diretamente com o código. Depois a gente printou a nossa resposta. E aqui a gente tem agora acessando aquela resposta dentro do dicionário. Então a gente já tem a nossa resposta aqui. Então aqui basicamente que é em Rust, MPL é uma palavra-chave usada para implementar um trait em uma estrutura ou enumeração. Um trait é semelhante a uma interface em outras linguagens de programação e define um conjunto de comportamentos que a estrutura ou enumeração pode suportar. Ao usar MPL, você pode implementar este comportamento em uma estrutura ou enumeração específica, permitindo que ela seja usada de maneira mais flexível e genérica em seu código. Além disso, o IMPL também pode ser usado para implementar métodos em uma estrutura ou enumeração existente, permitindo que você adicione comportamentos personalizados e específicos ao seu código. Então percebe? Já vem aqui perfeitinho. E olha que legal. Uma coisa interessante aqui, vocês podem ver aqui, ó, que tem várias coisas aqui, ó. Várias coisas, caracteres especiais, uns caracteres no meio. Isso aqui eu acho que eles implementaram dentro do modelo deles lá para facilitar a exibição. Entendeu? Para facilitar a exibição lá no nosso código, lá quando a gente está olhando a resposta da ChatGPT em si, lá no site da OpenAI. Então eu acho que eles fizeram isso propositalmente, tá ligado? Para fazer com que ficasse mais simples a implementação de exibição personalizada, que é aqueles códigos lá que a gente consegue ver, aquelas outras keywords específicas. Então isso é muito louco, porque a gente já tem aqui que o próprio modelo já facilita isso pra gente. Ele coloca quebra de linha, coloca caracteres de identificação especial onde precisa. Isso é muito louco, porque ele já consegue, né, mostrar pra gente de uma maneira mais personalizada. Vocês podem ver aqui que aqui não tem nada disso, né? Aqui ele mostra exatamente como a gente espera. Então isso é muito legal de saber também, tá? Que a gente tem esse tipo de coisa por parte da implementação deles. E vocês podem ver que realmente é bem interessante, né? Ele responde, tá? Então para quem não chegou a ver isso aqui, é muito louco. Tá? Ele já tá nesse nível, tá? Então pode ser que se a primeira vez que você está vendo isso aqui, você pode estar surpreso com a precisão que ele respondeu. É exatamente assim lá no site também, tá? Então não necessariamente você precisa gastar dinheiro aqui dessa maneira. Você pode acessar o free deles lá no site se ainda tiver dando para criar conta, né? Eu acredito que sim. E testar da forma que você bem entender. Às vezes eles param um pouco, tá? E depois voltam depois de um tempo para poder fazer manutenção e tudo mais, ou limitar a quantidade de usuários e enfim, várias coisas do tipo. Mas eu acredito que se você dá uma olhada lá, tem uma grande chance de você ainda poder criar conta e testar gratuitamente. Pelo menos por esses meses aqui, eu acredito que seja possível. Então, olha que interessante, a gente consegue também fazer dessa forma. Isso aqui vai permitir fazer muitas coisas, tá? Eu consigo até ver já diversas implementações usando isso. É claro que pelo fato de consumir money de verdade, a gente não vai ver tão frequentemente, tipo, por exemplo, em todos os sites, mas já é interessante de saber isso aqui, tá? Isso aqui já é muito louco, permite a gente fazer muita coisa. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Ele ficou meio longo, mas eu acho que a gente conseguiu cobrir aqui o básico de como que isso aqui funciona e do que dá para fazer com isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, pessoal. Valeu aí por ter acompanhado. Deixem sugestões nos comentários. Deixa aí dicas, coisas que vocês querem ver aqui. Vou trazer também conteúdo sobre Machine Learning mais pra frente. Então fica ligado aí que vai ter muita coisa louca, tá? Ainda por vir. E muita coisa aí que a gente vai trazer que vai ser incrível. Então se inscreve no canal para não perder nada disso, hein? Aí esse aqui likezão se você gostou. E é isso, pessoal. Valeu, falou, fui!